Fala galerinha, depois de muito tempo eu voltei para o canal. Não, mentira. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Não, mentira. Meu amigo vai ser deportado dos Estados Unidos e eu vou passar o passo a passo de por que ele pediu a minha ajuda. Eu moro aqui na Espanha e ele recebeu uma carta, 30 dias para sair dos Estados Unidos. Ele tá desesperado, ele não quer voltar pro Brasil agora e ele quer vir pra Espanha. Por quê? Porque ele quer vir pra Europa. Resumindo, ele pediu minha consultoria, minha ajuda, e eu queria explicar um pouquinho sobre como você pode usar a educação aqui na Europa para sair dessa situação de uma pessoa deportada nos Estados Unidos para uma pessoa que vai ter, porque agora ele está ilegal, para uma pessoa que aqui vai estar legal. Então, o primeiro passo que você precisa saber é que a educação aqui na Espanha, na Europa em geral, é uma só. E ele formou em Direito comigo, na universidade de blá blá blá. Eu não quero dar muitos detalhes, porque senão vai que um dia alguém descobre quem é ele e ele pediu o segredo. Tá. Ele quer vir pra Espanha, por quê? Porque ele não quer nenhum lugar que seja Londres, que é frio pra caramba, ele já tá num lugar quente e tal. Então eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que eu expliquei pra ele. Como você conseguir agora, porque ele tem 30 dias, vir pra Espanha já a curto prazo, porque eu consegui desse jeito. Eu vou fazer um esposo primeiro, falando sobre a Espanha. Aí eu trouxe isso aqui porque eu sou um desenhista, um exímio desenhista. Aqui é Portugal, aqui é Espanha. Aqui é a ilhazinha que eu tô na Espanha, aqui é a África. O que você precisa saber se você quiser? Vamos fingir que você está na mesma situação dele. Você acabou de receber uma carta nos Estados Unidos, tá lascado, precisa sair em 30 dias, porque você tá bem legal. Que é o caso dele. A Espanha conta com várias universidades públicas. E todas as universidades públicas, na verdade, você tem que pagar, não é pública igual no Brasil. Então, você pode vir pra cá, pode estudar nessa universidade pública, mas tem alguns requisitos. No caso dele, ele é bacharel em Direito e vai fazer um mestrado. O mestrado aqui na Espanha é 1 ano e é válido em toda a Europa. Essa é uma outra situação que depois, se vocês quiserem, eu faço mais vídeos falando sobre o todo da educação na Europa. Mas, em regra, só para ser bem preciso e objetivo, o mestrado na Espanha tem 1 ano, às vezes 1 ano e meio. O que eu sugeri para ele? Ele quer economizar dinheiro e ele não precisa ir para um lugar, Madrid aqui ou Barcelona, que ganha um pouco melhor. Ele só quer ficar 1 ano estudando e legal, né? Então eu falei pra ele, como eu pesquisei muito tempo isso, então eu sei quais são as regiões do país, quais são as regiões das universidades públicas que são mais baratas. Aqui a gente tem Andaluzia, aqui a gente tem Barcelona, essa região. Aqui a gente tem o norte da Espanha, que é muito rico, tem bastante indústria, mas é um pouco frio. E aqui a gente tem a Galícia, no caso dele ele não fala espanhol. E eu falei, mas como você precisa sair 30 dias dos Estados Unidos, você não fala espanhol, você tem como estudar na Espanha sem falar espanhol. Isso é incrível, tipo, pouca gente sabe. Mas aqui tem uma cidade que chama Santiago da Compostela, Caminho de Santiago, muita gente vai saber sobre o que eu tô falando. A universidade é a única universidade aqui na Espanha, essa universidade é uma universidade pública, ela cobra 1.000 euros para fazer um mestrado lá. É a única universidade aqui na Espanha que você consegue não falar espanhol, quer dizer, que você consegue ser brasileiro, só falar português, que é o caso dele, só fala português, ele fala muito mal inglês, e ele consegue fazer um mestrado aqui na Espanha. Então aqui tem essa universidade. Eu sugeri isso pra ele, tem um curso lá de mestrado em negócios internacionais, é muito legal. Então, primeira dica, no caso dele, ele não consegue falar espanhol em 2 meses, em 1 mês. Então ele vai se matricular aqui na Universidade de Santiago da Compostela, que cobra 1.000 euros, e é muito boa a universidade. Aí tem uma região muito legal também, bacana, é pertinho de Portugal, então ele vai poder comer uma comida brasileira muito pertinho e tal. Quais são os documentos que ele precisou e por que eu tô falando isso? Ele poderia ter escolhido várias outras cidades, ou até mesmo aqui onde eu tô, que é essa ilhazinha aqui, Ilhas Canárias, no meio do lado da África, perto do Senegal. Mas não, ele não fala espanhol, então eu sugeri pra ele que aqui vai ser inviável. Tá bom, aqui tem toda a parte da Espanha, mas no caso, se ele falasse espanhol, ele tinha
mais de 27 universidades públicas para estudar. E cada uma universidade pública aqui na Espanha tem um conceito diferente. Por exemplo, tem universidade pública aqui, que eu pesquisei que foi atrás, chama La Rioja. Essa universidade, se você é brasileiro, você paga o mesmo valor que você paga de um espanhol. E já aqui em Barcelona tem uma universidade muito boa também, só que você paga como estrangeiro, então você paga 3 vezes mais. Então, dentro de um contexto, se você quer estudar na Espanha, você precisa escolher você precisa de um foco personalizado, porque às vezes uma coisa que é bom pra mim não é boa pra você, uma coisa que é boa pra ele, que tá sendo deportado dos Estados Unidos, ele precisa sair de lá urgente, não seria boa pra você. Tá, quais são os documentos? Agora que eu dei essa aula de geografia política, quais são os documentos que ele precisou para calor? A Europa aqui tá pegando fogo, tá 48 graus. Quais são os documentos que ele precisa? A curto prazo ele precisa do histórico escolar, do diploma dele de bacharel em direito. Ele precisou de todos esses documentos com apostila de AIA e traduzido. Ele precisou do passaporte. O primeiro estágio é muito simples e você consegue fazer sozinho, tipo, você não precisa de alguém para te ajudar. Eu tô trazendo o caso dele porque eu acho que é um caso muito sensível, muito direto, muito peculiar. É o caso de uma pessoa que vai ser deportada em 30 dias, que precisa mudar para a Espanha o quanto antes, não fala espanhol. Então, no caso dele, Santiago da Compostela, a Universidade Pública de Santiago da Compostela, é a melhor de todas. Por quê? Pelo contexto que eu acabei de passar. Mas se você quiser estudar na Espanha em um outro contexto, você também pode fazer, né? No meu caso, eu precisei da minha proficiência em espanhol. A minha faculdade, infelizmente, a minha universidade pública, infelizmente, ela cobra inglês B1, mas não são todas que cobram, a maioria não cobram. Eu precisei de tudo isso traduzido para espanhol. Eu precisei de pegar todos os meus documentos e compatibilizar. Vai lá no site do Ministério Público, do Ministério da Educação aqui da Espanha, e você só pega os seus dados da sua universidade e põe aqui. E tudo isso é muito simples, você não precisa de gestoria, você não precisa pagar ninguém para fazer isso. E muita gente não sabe. Então eu vou trazer mais vídeos de como eu consegui eu tenho um C1 em espanhol e eu nunca tinha feito um curso. Eu estudei por conta própria, tipo, é muito fácil, sabe? Tipo, se você pega as manhãzinhas, é muito fácil. Então eu vou trazer mais vídeos falando sobre educação na Espanha, sobre como isso pode te ajudar se você quiser vir para a Espanha, quais são os prazos, quais são as universidades. Eu quero mostrar minha universidade também, para mostrar para vocês como que ela se ela é bonita, se ela tem um standard bom, se ela tem livros bons, se ela tem uma biblioteca bacana e tudo isso. Eu já trouxe alguns videozinhos no meu Instagram e vou trazer mais para vocês se vocês quiserem ir acompanhando e ver que é mais fácil estudar numa universidade pública aqui da Espanha e pagar um valor bem baixo do que estudar numa universidade, fazer um mestrado, por exemplo, numa universidade federal, sei lá, de Florianópolis, de Santa Catarina. É bastante fácil aqui. E o legal daqui é que no caso dele, ele quer voltar a ser legal, né? Ele quer, tipo, porque nos Estados Unidos ele ganhava muito dinheiro, ele era pintor, ganhava muito dinheiro. E ele só queria ser legal e poder sair do país. Ele foi deportado, tá sendo deportado, tem 30 dias para sair do país. Mas o legal daqui é que você faz o mestrado e depois você tem 1 ano para conseguir um emprego na sua área. Então você tipo tem a oportunidade de continuar legal na Europa, sabe? Então isso é muito legal. Vou trazer mais vídeos. Muito obrigado por vocês estarem aí por esse tempo todo. Estou melhorando nos meus vídeos. Estou olhando para a câmera agora.